Boa noite, queridos irmãos. 23 de setembro, 20 horas, horário da Doutrinário do Luzes, agora virtual, à distância, nas mídias sociais. Agradeço a oportunidade de trabalho e lembro que a exposição que faremos na noite de hoje é um convite para reflexão. Nem concordar, nem discordar, apenas refletir, pensar na nossa encarnação, no nosso planejamento reencarnatório, no que acertamos com a espiritualidade e, quiçá, quando retornemos, possamos ser identificados como, ou reconhecidos como completistas. Como todo trabalho, nós vamos iniciar com uma prece. Cerremos os olhos, vamos em pensamento ao nosso querido Luzes, entramos no salão, nos acomodamos e passamos a usufruir do ambiente carinhosamente preparado pela espiritualidade, um banquete. Depois de um dia de atividades, relaxamos e no silêncio interior esqueçamos por um momento coisas perturbadoras, mantendo a serenidade íntima para nos abrirmos aos céus, para que os benfeitores do Luzes e os nossos venham ter conosco e nos ajudem. Vemos Jesus nos chamando suavemente. Pedimos as bênçãos da saúde para melhor servir. Iniciamos o encontro da noite de hoje com muita paz. Que assim seja. Quando eu falo sempre, ponto de partida nosso é sempre espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. E na noite de hoje eu vou fazer um convite aos queridos irmãos que estamos com saudades, um convite para nós fazer três situações durante o transcorrer dos 30 minutos. Que todo mundo está com saudade e gosta muito, que é viajar. Nós vamos fazer uma viagem nas obras do Kardec e nas obras complementares. Vamos fazer um city tour. O segundo assunto, a segunda situação, é uma não muito aceita pela sociedade, que é falar mal dos outros. Mas hoje pode. Hoje nós vamos falar mal de alguém. Né? Nós vamos falar mal de dois substantivos masculinos que convivemos há muito tempo. Um é filho do outro, mãe ignorada, e mais, os dois têm uma prole malfazeja, perversa, malvada, tipo o filme Malévola, lembra? De quem eu estou falando? Do orgulho e do egoísmo, que tem algumas citações como virose, pandemia, fonte de todos os vícios, catarata que dificulta a visão, terrível adversário da humanidade. E a Celinha, quando estava fazendo a tabela lá das exposições, escolhe os assuntos, depois escolhe os expositores, né? Naturalmente ela foi inspirada pelos espíritos, né? Quando chegou no orgulho e egoísmo, quem? Eu. Eis que aqui estou, um especialista. E a terceira situação, vou convidar os irmãos para nós fazer uma higiene. Depois nós vamos ver onde é que será essa higiene. Bem, egoísmo. É a pessoa aquela que trata exclusivamente de si e dos seus interesses. Eu. O orgulho é o conceito elevado que alguém faz de si próprio. É aquele que a pessoa se acha. Iniciemos então o nosso city tour pelas obras básicas e complementares, onde nós vamos falar mal do orgulho e do egoísmo e como é que ele acontece. Para nós não ficar assim como, digamos, uma exposição com cheirinho de naftalina, com só as obras a partir de 1857, vamos quebrar um pouquinho e vamos pegar essa obrinha do Divaldo aqui, da Joana, Triunfo Pessoal, e aproveito a oportunidade para fazer um comercial dos livros espíritas, né? Duas coisas impressionantes que o movimento tem muito forte, um é o estudo e outro são as obras espíritas, né? E nós temos a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tem a livraria Francisco Spinelli, em homenagem ao patrono da nossa casa, em pleno funcionamento, funcionando através do WhatsApp, com teleentrega.
Vamos aproveitar esse período e ampliar nossos conhecimentos, já que outras coisas estão sendo ampliadas, né? Vamos ver se aproveitamos e ampliamos os conhecimentos também. Divulgar também dentro do possível, sempre faço propaganda não, divulgação, desculpe. O nosso Hospital Espírita de Porto Alegre, o Hospital Espírita, o bairro Teresópolis, está muito bem, quem quiser ajudar sempre precisa de ajuda, principalmente material de higiene individual. Vamos ver o que diz o Divaldo Joana, então, nesse livro Triunfo Pessoal. No item 2, o ser pensante, no subitem sentimentos, diz assim, à medida que o ser humano evolui, e é o ser humano nós, maior se torna a sua capacidade espiritual de externar os sentimentos que lhe adornam as estruturas íntimas, ampliando a capacidade de entendimento. Quer dizer, ontem nós tínhamos um entendimento, hoje nós temos outro, e naturalmente amanhã teremos outro, ampliando a capacidade de entendimento da vida e dos seus conteúdos mais variados, profundos e superficiais, graves e sutis, que são todo o patrimônio alcançado ao largo do inevitável processo antropossociopsicológico. Nós sabemos, quando estudamos Joana de Ângeles, tem umas coisinhas complicadas, né? Mas é a nossa luta diária, então. Pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos de que faz portador e que expressa no seu dia a dia. Então nós já temos um teminha de casa aqui, né? Vamos durante a semana dar uma olhadinha o que está aflorando, qual é o tipo de sentimento que está aflorando em nós, né? Para nós saber como é que está o nosso adiantamento moral ou não. No item 5, mais adiante, sobre enfrentamentos, diz o seguinte, essas heranças, o nosso ontem, que procedem dos instintos primários, evoluíram e ressurgem como luxúria, ambição desmedida, volúpia, ódio, ressentimento, posse, desejo, todos geradores de profundos conflitos internos, que explodem em comportamentos alienadores. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, divulgação e prevenção do suicídio é um desses comportamentos alienadores. Suicídio, as depressões e assim vai. Feito então essas colocações do Divaldo e da Joana, através do Divaldo, vamos, o nosso City Tour continuar e vamos para a Gênese. 1868, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o livro final da codificação, que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia em 18 capítulos, com mais de 100 artigos, sendo que um terço se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre, e despede com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade, que é o que eu quero aqui, que é o capítulo 18. Então diz assim, sinais dos tempos, são chegados os tempos, as coisas estão acontecendo. Toda a criação é harmonia. Eu apenas vou pensar algumas coisinhas. E no item 5 tem um alerta, diz assim, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, é um alerta e está dizendo o que falta. E conclui depois, mais adiante, diz assim, e para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho.
Eu estava pensando, né? O orgulho e o egoísmo só tem uma serventia, né? É para fazer música para dupla sertanejo e aquelas músicas de sofrência. Estava pensando, né? E finaliza, pulando, né? No finalzinho, finaliza no finalzinho, é bom, né? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Ou seja, nos dá uma dica então, né? Então, isso aqui é o que eu pensei da Gênese. Vamos seguir o nosso City Tour e vamos para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na lei de progresso, que é uma lei natural, lei divina, lei de Deus, lei do progresso, tem uma pergunta na 785. Na Marcha do Progresso, ela diz assim, ó, 785, faz a pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Depois faz algumas citações. E pede para a gente também ver o capítulo da perfeição moral, capítulo 12, que vai falar especificamente sobre o egoísmo. Vou pensar algumas coisas aqui também. Primeira pergunta: dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Já dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. O DNA de todo o mal é egoísmo. Mas deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Mas é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam e o incentivam. Isso depende da educação, pois fala que é a educação moral, né? Depurando-se através de encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, assim como perdem outras impurezas, falando do espírito. E olha só que maravilha que cita aqui na 916. Ó. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem fazer mal uns aos outros, e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Mas daí pergunta, né, mais direto, Kardec quer saber os detalhes, quer saber a coisa dos mínimos detalhes, como é que é na prática. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Daí diz, deriva da influência da matéria, da qual o homem é ainda muito próximo de sua origem. E diz assim, ó, o egoísmo irá enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material. Temos que inverter, né? Tudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá. O Espiritismo necessariamente combate o egoísmo. Ou seja, dentro do DNA do Espiritismo está o combate ao egoísmo. E, então, sobre o egoísmo, é da 903 até as 917. O que o Kardec fazia? Ele fazia pergunta aos espíritos, eles respondiam. Se o Kardec não ficava com dúvida, ele encerrava. Se ele ficava com alguma dúvida ou não ficou bem claro, o que ele fazia? Ele fazia os comentários. Nessa aqui, no caso da manifestação do Fenelon, ele faz alguns comentários aqui, então. O que ele vai dizer do egoísmo? Verme corrosivo do egoísmo é sempre a praga social, e do qual cada um torna-se mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como quem se combate uma epidemia. Mas combatê-lo
se não todos ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, pouco a pouco, o veneno será eliminado. A cura poderá ser demorada, pois as causas são numerosas, mas não é impossível. Só se chegará a isso se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação, que tende a criar, fazer homens de bem. Mais ainda, quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, a que produz o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o despeito, dos quais ele é vítima a todo instante e que perturba todas as relações sociais, provocando desavenças, destruindo a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva em relação ao próximo, enfim, a causa que faz de um amigo um inimigo, ele então compreenderá que esse vício é incompatível com a felicidade. Com o egoísmo em nós, não seremos felizes. E termina assim, ó, comentário do Kardec. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, esse deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quer garantir sua felicidade, tanto no mundo terreno quanto no futuro. E depois, então, da perfeição moral aqui do egoísmo, vem caracteres do homem de bem. Então, dá as dicas ali como é que nós vamos ser um homem de bem. O que tem que ter um homem de bem? Continuemos o nosso City Tour e vamos para o Evangelho. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. Aqui que cita, né? Que no caso, o pai é o orgulho. O egoísmo, essa chaga, deve desaparecer da terra. Não é um convite, é um ordenamento. Tem que desaparecer da terra. Os verdadeiros crentes, os que acreditam, devem direcionar suas armas, suas forças e sua coragem. Aqui, ó. Armas, forças e coragem. Esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nós estamos vendo ali que a primeira obra é o Livro dos Espíritos, então, depois do Livro dos Espíritos, algumas coisas se repetem. Mas fala que é uma lepra no coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E que nós devemos extirpar esse mal. É tipo que nenhum tumor, tá? Com um tumor maligno, o que tem que fazer? Tem que extirpar, tirar. Expulsai o egoísmo da terra. Essa é a chamada, então. Essa mensagem é do Emmanuel, que não é o Emmanuel, companheiro do Chico, das obras, é um outro Emmanuel. Fala também aqui que nós temos que desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com os que sofrem. O que diz então? Quando a gente fala em coração, a gente fala em sentimentos. O que o egoísmo faz? Ele coloca uma carapaça, ele envolve os nossos sentimentos e nós não conseguimos ser sensíveis, não conseguimos ver o que precisamos ver para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E conclui o último parágrafo assim, ó, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz, uma luta de interesses na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal. E depois segue no amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. City Tour do Evangelho deu, vamos ao City Tour em Obras Póstumas. Que é uma obra que foi editada 33 anos depois do Livro dos Espíritos. Tem num capítulo aqui, ó, questões e problemas, aparece o orgulho e o egoísmo. Daí mais detalhado, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo.
eu vou pensar algumas coisas aqui. Então, inicialmente diz que todas as misérias têm origem no egoísmo dos homens. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho, que se julgam estar acima dos outros. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Aqui nós temos que fazer uma pequena pausa, né? Ou seja, se nós temos dentro de nós ainda o orgulho e o egoísmo, em algum momento da nossa vida, das nossas reencarnações, ele já nos foi útil. Agora nós estamos num outro patamar evolutivo, onde devemos ter outros sentimentos mais enobrecidos, né? Nós sabemos que tem a lei de conservação e a lei de destruição, né? Então, antigamente, o orgulho e o egoísmo nos foi útil. Agora não nos serve mais no estado evolutivo que nós estamos. Foi útil no passado. Mas diz que Deus não criou o homem nem orgulhoso nem egoísta, ao contrário, criou o espírito simples e ignorante, né, a nossa origem. Diz que eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Diz que ele é uma chaga. Depois, diz que a causa do orgulho está na crença de que o homem se firma da sua superioridade individual. Também, uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo o que o incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e de alinhamento de todas as relações sociais, e todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade, da fraternidade bem compreendida. Novos tempos, com certeza. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. E conclui com uma pergunta, bem no finalzinho. Assim, ó, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear? Resposta: sob o domínio dessas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos, aguardando os do céu. Então nós passaremos para bons espíritos, com predominância do bem, o nosso planeta será um planeta de regeneração. Em vez de egoísmo, nós teremos a plena vivência na sua plenitude da caridade e, em vez do orgulho, a humildade, ou seja, os pezinhos no chão. Continuemos o nosso Citur, foi as obras básicas. Vamos nos socorrer agora do Emmanuel e o Chico, no livro Encontro de Paz, para ver como é que esse orgulho, então, ele aparece em nossas vidas, no dia a dia. Esse texto vai nos ajudar a identificar. Diz assim, ó, a herança evidente de nossa antiga animalidade, por toda parte, ainda vemos o egoísmo a reportar em toda a extensão do mundo. Em família, é o exclusivismo do sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho, é o despeito. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência, é a vaidade intelectual. Na ignorância, é a agressividade. Na riqueza amoedada, é o espírito de usura. Na pobreza, é a inveja destrutiva. Na madureza, é o azedume. Na mocidade, é a ingratidão. No ateísmo, é a impiedade. Na fé religiosa, é a intolerância. Na alegria é o excesso, na tristeza é o isolamento, nos fortes é a tirania, nos fracos é a astúcia, na afetividade é o ciúme, na dor é o desespero. No mimetismo, processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação, ou seja, adaptação, que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras
e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos entender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor, que ele converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Então vemos aí como é que então que ela ocorre no dia a dia. Joana de Ângeles também nos diz, numa outra obra, enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença, à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamento a severos a identificação com o bem, e o amor à caridade e ao sacrifício. Bem, para encerrar, então, vamos fazer o encerramento. Nós fizemos o City Tour das obras básicas e complementares, falamos mal do orgulho e egoísmo, que merece realmente, né? Vamos ver se não faz mais parte da nossa vida esses sentimentos, e vamos socorrer com Caibar Chútil, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Está aqui o livrinho, ó. Mateus 5, 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, com essa leitura que eu vou fazer, já fica de leitura e prece do trabalho da noite de hoje. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo, com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pela tolerância, que tenham todos uma boa semana. Que assim seja e até o nosso próximo encontro. Saudades e um beijo no coração de todos.